Olá, tudo bem? Se você está assistindo essa aula sobre prospecção de clientes é porque você se inscreveu no Circuito Venda Mais, nos indicou 5 amigos para também receberem informações sobre o Circuito Venda Mais. Eles vão poder receber então mais informações sobre como assistir as palestras gratuitas. E agora você vai ter uma aula que é um checklist de prospecção de clientes só para você. Então eu queria te dar, antes de mais nada, um muito obrigado por ter apoiado o evento. Ele vai ser um grande sucesso e vai ser um sucesso porque os palestrantes são muito bons, a agenda de palestras é excelente e você está nos apoiando. Muito obrigado por isso. Quero te dar agora algumas dicas sobre prospecção de clientes. Quando a gente faz pesquisa na Venda Mais sobre os assuntos mais demandados, o que as pessoas estão pedindo mais, prospecção é uma coisa que sempre aparece no topo do ranking. Precisamos encontrar mais clientes, preciso prospectar mais. Então eu criei aqui um checklist com 10 dicas para você facilitar esse teu trabalho e ter o que eu chamo de alta performance em prospecção, para você poder melhorar teu rendimento especificamente nessa área de prospecção. Vamos começar definindo o que é prospecção. Muita gente não usa o termo prospecção e aí quando encontra o termo prospecção acha que é inglês, acha que é latim, não é português normal. Prospecção vem da mineração, na verdade, quando você vai tentar encontrar minério ou pedras preciosas. Então quando você está procurando num rio pepitas de ouro, por exemplo, quando você está escavando, está numa mina procurando diamantes, alguma coisa, você está prospectando. Você prospecta petróleo, por exemplo, quando você fura e tenta achar petróleo. Isso é prospectar. E veio então essa questão da mineração, da geologia, e a gente pegou para vendas porque o termo é muito bom. De verdade, quando a gente está prospectando, a gente está fazendo isso, está procurando pepitas de diamante, está procurando de ouro ou de diamante, está procurando petróleo. Nós queremos a caça ao tesouro prospectar. Então acabou usando-se esse termo e que hoje faz parte fundamental, é um dos passos da venda. Todo bom vendedor, toda boa vendedora tem que constantemente alimentar sua carteira de clientes e procurar novas oportunidades. Então prospectar é fundamental. O que acontece quando você não prospecta? Não prospectar tem 6 grandes sintomas. Então são sintomas claros do que está acontecendo quando você não prospecta corretamente. Primeira coisa que acontece é você tem poucos clientes novos. Então a tua venda começa a ser sempre habitual para os mesmos clientes. E aí vem um grande problema. E se perder algum desses clientes? Por você não ter prospectado, você criou um problema. Então você começa a notar que um dos sintomas da baixa prospecção é justamente esta repetição constante, sempre os mesmos clientes, não tem cliente novo. Outra coisa que você começa a ver quando não tem muita prospecção é muitos clientes desconhecem a tua própria empresa ou os produtos ou serviços dela, porque eles não estão sendo abordados, não está sendo trabalhado. Muita gente diz, isso é papel do marketing. Em alguns casos até pode ser, mas muitas vezes o próprio vendedor é que deveria ser o marketing, ele que deveria estar no mercado ofertando e falando sobre a sua empresa, sobre seus produtos, contatando novos clientes, detectando novas oportunidades. Então, se você começa a ver que muita gente ainda não sabe que aquilo existe ou que podia fazer negócios com você, é porque está tendo uma baixa performance de prospecção e poderia melhorar. Terceira coisa que acontece quando você não prospecta com alta performance, você começa a ter, o que a gente já comentou um pouquinho rapidamente anterior, é que tua carteira fica estagnada. Então você tem lá um número de clientes e aquilo não muda, está sempre igual, né? Pior, às vezes você vai vendo com o passar do tempo um atrito, os clientes naturalmente vão saindo, vão deixando de comprar, alguma coisa acontece e aquela carteira vai diminuindo. E a pessoa fica olhando aquela carteira diminuir, mas não se mexe, não faz nada, fica parada. Porque ainda tem negócios, porque sempre foi assim, fica meio acomodada e não prospecta. Mas não pode, a carteira é uma coisa viva, você tem que cuidar dela. Quando você prospecta, você está oxigenando a tua carteira, está trazendo clientes novos. Eles substituem os clientes que você tem perdido, fazem com que você possa vender mais também e te colocam numa oportunidade muito melhor de poder escolher algumas coisas de como você quer trabalhar, quando você quer trabalhar, que tipo de cliente você quer atender. Então a prospecção é muito estratégica, ela é importante de ser feita. Quarto sintoma da baixa produtividade na prospecção é uma coisa que é muito interessante, que é o que a gente chama de venda surpresa. Venda surpresa é o seguinte, é quando uma venda cai no teu colo. Você parece que não fez nada e está lá, de repente um dia um cliente liga ou ele te visita ou ele te procura ativamente e diz, quero comprar de você. Quando você vai analisar como isso aconteceu, muitas vezes foi um contato anterior que aconteceu meses atrás.
e que você fez, né, fez todo o contato, o cliente não queria comprar na hora, e ficou. De repente aparece 3 ou 4 meses depois aquele cliente diz, agora eu decidi, vou comprar. Então, olha que coisa boa, isso ajuda muito o vendedor a bater sua meta. Mas note que isso não caiu de verdade do céu. Na verdade é resultado de um trabalho intenso anterior. Prospectar, nesses casos, é quase como jogar sementes. Você vai colher frutos depois de tudo que você plantou. Talvez não na hora, talvez demore um pouco. Mas quando você deixa de prospectar, veja que você deixou de plantar e deixa de criar oportunidade de colher mais para frente. Então não deixe de prospectar, sempre prospectando, justamente porque mais para o futuro pode ser que coisas muito boas aconteçam. Quinta coisa que acontece é você começa a perder mercado. Isso é claro, porque se você não está prospectando, alguém está prospectando no mercado. Então alguém está sendo mais agressivo do que você, está aproveitando essas oportunidades, está ocupando o teu espaço. Eu sempre digo, quando a gente deixa de prospectar, a gente abre um campo imenso para a concorrência crescer. Porque eles estão aproveitando a oportunidade que a gente deixou. Então eu tenho que estar prospectando o tempo inteiro até para marcar território, até para estabelecer, para ocupar um espaço que senão a concorrência vai acabar ocupando também. E o sexto e grande sintoma, acho que é o terror de todo mundo que trabalha em vendas, que são vendas estagnadas ou diminuindo. Grande sintoma da prospecção de baixa produtividade. Minhas vendas começam a cair, ou ficam estagnadas, é sempre a mesma coisa, ou começam a cair. Por quê? Porque aquela história que a gente já estava falando. A gente não renovou a carteira, a gente não oxigenou a carteira, a gente não tratou ela como um ser vivo, e aí ela começa lentamente a definhar. Quando definha, minhas vendas, meu faturamento definham também. Aí eu tenho que começar a fazer alguma coisa. E aí sempre minha dica é, não deixe que isso aconteça para depois sair prospectando. A questão aqui é ser proativo. É entender que se eu deixar de prospectar, ou se eu não for eficiente na minha prospecção, se eu não for inteligente, se eu não for estratégico na prospecção, isto vai acontecer naturalmente. Se eu sou realmente então inteligente e proativo, eu vou dizer, espera aí, lá na frente estou vendo que vai dar um problema. Então vamos lidar com ele de maneira proativa? Vamos, então ótimo, por isso que eu fiz esse checklist aqui. Vamos falar um pouquinho antes do checklist das principais causas. Por que isso acabou acontecendo? A gente já falou dos sintomas, certo? Se eu não prospectar, o que acontece? Carteira estagnada, vendas estagnadas, perda de participação, etc. Mas por que isso acontece? Acontece por algumas coisas que são muito simples. Se você parar para olhar, as coisas que causam a baixa performance na prospecção são muito simples. A primeira dela é falta de planejamento. Isso que a gente está falando. A pessoa não para planejar suas vendas, para pensar se eu quero faturar tanto, quanto que eu preciso faturar com a minha carteira de clientes e quanto que eu vou precisar de clientes novos. Aí te dá uma meta de prospecção. Então a questão é da falta de planejamento, inclusive de administração do tempo. Quer dizer, quando que eu vou ter tempo para prospectar? Segunda coisa que acontece e que causa a baixa produtividade em prospecção é a técnica inadequada. Então a pessoa não faz a prospecção corretamente. O que acaba acontecendo? Você acaba tendo muitos contatos, baixo percentual de fechamento, então você aproveita muito pouco das oportunidades. E aí você tem uma coisa muito interessante acontecendo, que é o vendedor começa a dizer isso aqui não funciona, não está funcionando, só estou dando cabeçada, só estou batendo com a cabeça, estou dando murro e ponta de faca, vou parar de prospectar. E aí cria um ciclo vicioso, porque vai cair em todos os sintomas que a gente acabou de falar, vai. Faturamento caindo, vendas estagnadas, etc, etc. Mas na verdade era falta de técnica. Uma das coisas que a gente vai falar aqui, qual que é a técnica correta para prospectar? Tem que ter uma lógica aqui. Você tem que ter uma postura correta. Terceira causa é a acomodação. É de dizer, tá bom, assim eu não preciso de mais clientes, eu já estou ganhando bem e eu paro de prospectar por isso. Agora você está bem, se você parar de prospectar numa situação ideal, pode ser que agora você esteja bem, no futuro você não vai estar. Então esta mentalidade de acomodação é um perigo, porque lá na frente ela vai te provocar um problema. Quarta causa é falta de incentivo. Então, ou é falta de incentivo financeiro, uma falta de uma motivação, não tem de verdade uma grande razão para prospectar. Eu sempre digo que é o seguinte, o vendedor tem uma missão. O vendedor tem uma missão. E a missão é ajudar o cliente a resolver um problema que ele tem com os produtos e serviços da minha empresa, com lucro nesta transação. Então eu ofereço um produto ou serviço para o cliente que resolve um problema que ele tem com lucro para a minha empresa.
Se eu deixo de prospectar clientes, na verdade eu estou deixando de ajudar muita gente. Isso não pode acontecer. Eu tenho uma missão de verdade. Minha missão não é só ganhar dinheiro, não é só financeira. Eu tenho que ajudar mais pessoas a resolverem o problema. Então eu tenho que entender o tempo inteiro que precisa ter esse incentivo. E esse incentivo pode ser financeiro, mas também tem um incentivo muito importante, dizer, vamos transformar o mundo num lugar melhor, vamos ocupar um lugar, um espaço no mercado, nosso produto e serviço é bom, acreditamos nele, vamos fazer com que mais pessoas se beneficiem disso. Esta falta de interesse não pode acontecer num vendedor. Quando ele não acredita no próprio produto, no próprio serviço, invariavelmente deixa de prospectar. Quinta coisa que acontece é um pouco de timidez, é um medo da rejeição. É assim, vai que eu ligo para um cliente, por exemplo, ou vou visitar, eu faço um contato e ele me diz não. Vai dizer que eu não tenho interesse. E aí? A pessoa ela mistura a proposta dela, do produto ou serviço, com ela mesma ser rejeitada. Então a autoestima dela vai para baixo. Tem que aprender a separar uma coisa da outra. O cliente pode dizer não para a minha proposta, mas eu continuo íntegro, eu continuo um ser humano especial, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A rejeição não pode ser levada para o lado pessoal. É uma questão profissional aqui, talvez não seja o momento para o cliente, talvez ele não possa comprar, talvez ele já tenha comprado de outro e só vai precisar daqui um certo tempo e eu vou ter que voltar a fazer o contato. Mas lidar com a rejeição é muito importante e eu tenho que estar equilibrado emocionalmente para fazer isso. Então não tenha medo da rejeição, é um problema, causa realmente falhas de prospecção, mas se você estiver equilibrado emocionalmente, sempre você vai poder lidar bem com isso. Lembre sempre, você está ajudando as pessoas. E um sexto e último erro que eu vejo cometido com frequência é o seguinte: a pessoa que começa a achar que prospectar é só para quem está no começo da carreira, é só para novato. Não é. Veteranos também têm que prospectar, eles precisam oxigenar sua carteira. Essa coisa de que prospectar é só para quem não tem carteira ainda, ou só para quem está começando, ainda não é graduado, então ainda não ganha bem, está ganhando mal, então precisa prospectar clientes, está errada. Essa lógica está errada. O tempo inteiro tenho que estar investindo. Lembre, a prospecção é uma atividade estratégica, ela tem uma parte tática operacional, mas ela é de verdade estratégica e tem muito de atitude. A pessoa quando começa a se acomodar e de verdade começa a usar a desculpa de que eu sou veterano, eu já tenho a minha carteira, para deixar de prospectar, porque o trabalho de prospecção é um trabalho duro, é um trabalho árduo, e na verdade está dizendo estou acomodado. Então não pode, certo? Não deixe isso acontecer, o tempo inteiro, é uma atividade estratégica, precisa para oxigenar sua carteira. Ok, agora que a gente falou de sintomas e de causas, vamos falar um pouquinho então desse checklist que eu criei para você, para falar sobre como você pode melhorar suas atividades de prospecção. Primeira coisa que eu indicaria, antes de mais nada, é criar um processo claramente definido de contatos. Porque senão começa que contata um, não contata o outro, contata um dia, não contata o outro dia, com um tipo de cliente fala bem, com outro tipo não consegue estabelecer um relacionamento, oferece um produto, não oferece um produto, oferece um serviço, não oferece, quer dizer, é uma bagunça toda. Então a primeira coisa é criar processo para isso. A melhor forma de definir processo para mim é 5W2H. Simplesinho, então é uma folha onde você faz algumas anotações, por exemplo, quem é que vai ser contatado? Por que esta pessoa vai ser contatada? Quando que eu vou contatar estas pessoas? Então, quando eu vou me organizar, o dia, depois a gente vai falar sobre isso, e que horários é melhor eu falar com essas pessoas? Isso pode ser pessoalmente, pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser em mídias sociais. Muita gente usa as mídias sociais hoje para prospectar. Então, que tipo de anúncio eu vou fazer? Quando que ele aparece? Para quem? Certo? Onde que as pessoas vão ser contatadas? É na casa delas? É na empresa delas? É numa feira, num evento? Elas estão no computador, elas estão pegando tua mensagem no SMS, quer dizer, onde que vai acontecer esse contato? Isso faz parte desse processo de planejamento. Como que vai ser o contato? Como que ele vai ser? Quanto que ele vai durar? Quanto que você vai conversar? Que tipo de pergunta você vai fazer, né? Quantos contatos você vai fazer por dia? Qual que é a meta de contatos? Mas tem dois tipos de contato de verdade. A minha tentativa de contato e o contato efetivamente realizado. Então, se eu mandei o e-mail, abriu o e-mail, leu o e-mail, respondeu o e-mail, isso é importante. Liguei para o cliente, ele atendeu, consegui mais informações, consegui agendar mais alguma coisa, consegui vender, então eu começo a ter metas para essas etapas. Isso aqui, essa parte de processo, de verdade, eu estou falando de planejamento. É isso que eu estou falando.
planejamento e começar a colocar a prospecção como prioridade, definir exatamente o que vai ser feito, quando vai ser feito, como vai ser feito, melhora a vida de todo mundo. Segunda coisa que você tem que criar é um sistema de qualificação. Então vou colocar aqui qualificação. O que é qualificar? É você entender se o cliente tem duas coisas. Se ele tem interesse e se ele tem necessidade do que você vai comprar. Se ele tiver, você vai avançar depois, mas aí já faz parte da venda, para ver se ele tem condições de pagar, se, verba, custos, etc, etc. Mas o contato inicial, e aí onde muita gente erra, é eu ligo ou eu tento fazer um contato inicial, presencial, por e-mail, seja qual for, e eu tento imediatamente vender para o cliente. O que acontece? Se eu tento imediatamente vender, tem um sim ou não muito claro. E o cliente é que está definindo isso. Comprou ou não comprou? Pronto. E aí você fica com aquela sensação de que a ligação, o e-mail, o contato não foi muito eficiente. E com o passar do tempo, você começa a ter muito mais rejeição do que aprovação. E isso vai desmotivando as pessoas. A prospecção correta, de verdade, ela não vai direto para a venda. Ela vai ter uma etapa anterior que é mais inteligente, que é uma pré-venda, que é o seguinte: eu quero qualificar se a pessoa tem duas coisas. Eu quero saber se ela tem interesse, está interessada, e segundo, se ela tem necessidade. Dependendo do que acontecer, eu vou encaminhar a conversa para um lado ou para o outro. Veja que se ela não tem nem interesse nem necessidade, não é um prospect. Eu tenho que descartar essa pessoa rapidamente, de maneira muito educada, muito gentil, mas muito ágil também, porque senão eu estou perdendo o meu tempo. Se ela tiver interesse, mas não tiver necessidade agora no momento, por exemplo, eu preciso descobrir quando que ela vai ter, por que ela acha que ela não tem, posso ver se eu posso criar a necessidade. Vamos dizer que ela não tem interesse, mas tem a necessidade. Bom, então agora meu desafio é criar interesse. Ela tem interesse e tem necessidade, evolui para uma venda. Ótimo, maravilha. Então veja que a prospecção inteligente não vai ser direto para vender. Não, ela tem uma etapa anterior. E a etapa anterior aqui é muito mais suave. E você está muito mais preocupado em qualificar o teu cliente. E isso sim, uma venda mais inteligente. Detecto interesse, detecto necessidade, trabalho com esses aqui e evoluo para um passo normal de venda. E aí vou falar de custos, etc, etc. Mas primeiro, interesse e necessidade. Terceira coisa, eu recomendo muito que se crie um script. E esse script tem que ser um roteiro rápido para você falar com o cliente. E o exemplo que a gente gosta de dar é o seguinte: entrou o melhor cliente, o potencial cliente do mundo no elevador junto com você. Você tem 1 minuto ou 30 segundos no elevador, enquanto está descendo lá de cima pro térreo. Ele está na tua frente, você está com ele, e aí, o que você vai falar? Como é que você vai aproveitar? A gente chama isso do discurso do elevador. É um trabalho maravilhoso de prospecção. É de você rapidamente conseguir definir de maneira clara e objetiva o que você pode oferecer para o teu cliente. Todo profissional de sucesso em vendas que tem alta performance em prospecção tem um script pronto, automático, não precisa nem pensar, já vai falar. Este roteiro tem geralmente 3 coisas. Primeiro, que tipo de cliente você ajuda? Isso é fundamental, você definir o que a gente chama de PCI, que é perfil do cliente ideal. Que tipo de cliente você ajuda? Então veja que você abre, quando eles perguntam, Raul, o que você faz? Você começa respondendo, certo? Eu ajudo clientes com este perfil, por exemplo, empresas que faturam entre 10 e 100 milhões de reais por mês, com equipes comerciais de mais de 100 vendedores. Então veja, eu já defini de cara qual é o tipo de perfil. Por que eu quero fazer isso? Porque se o cliente está nesse perfil, ele já começa a se identificar dizendo, opa, esse cara pode me ajudar, certo? E eu já estou qualificando no meu script e no meu roteiro. Segunda coisa que eu vou definir, os problemas que eu ajudo a resolver. Então, primeiro defino quem que eu ajudo. Segundo, que tipo de problema eu ajudo a resolver. Terceira coisa para encerrar este roteiro rápido de apresentação eu mostro claramente os benefícios ou os ganhos que os meus clientes têm ao fazer negócios comigo. Então, olha que simples que é fazer esse roteiro. Eu vou, primeiro, definir quem eu ajudo. Segundo, eu vou definir os problemas que eu resolvo. Terceiro, eu vou definir os benefícios e os ganhos que eu apresento. Este é um roteiro perfeito de prospecção. O cliente imediatamente se identifica, se for potencial, vai dizer, opa, eu quero ouvir mais sobre isso. Se ele não for, ele também já se desqualifica, certo? Ou ele vai fazer perguntas e vai querer saber mais informações. Mas você começa a conversa de maneira muito mais inteligente.
Quarta coisa que você tem que fazer na prospecção é tentar buscar rapidamente entrar em sintonia com o cliente. Em sintonia. A gente chama isso de rapport em PNL, e você quer entrar numa mesma onda de conversa com a pessoa. Você pode fazer isso pessoalmente, em postura corporal, na voz, no jeito de falar, no olhar. Pelo telefone você vai sempre ter a voz, certo? Mas de verdade o que eu quero que você preste atenção é o seguinte. Tem 4 grandes perfis que a gente trabalha na Venda Mais quando você vai falar de abordagem de clientes. Esses perfis estão divididos assim: se a pessoa é mais emocional, se a pessoa é mais racional, ou se a pessoa é mais lenta ao decidir, ao conversar, ao expor, ao falar, ou se ela é mais rápida, então mais agitada, etc. Você tem aí um quadro. Então tem, por exemplo, um cliente que é mais analítico, ele quer mais informação, ele quer detalhes, ele quer planilha, ele quer dados, ele quer números, ele quer informação específica. Então esta pessoa, ela vai ser muito detalhista, é um tipo de conversa com esse cliente. Você vai ter um cliente que é afável, esse afável ele quer conversar com você, quer saber o que você acha, ele quer tomar cafezinho com você, a conversa dura sempre 30, 40 minutos, fala do tempo, fala da família, fala de um monte de coisa, fala do futebol, fala dos amigos, da televisão que está... Porque ele quer um relacionamento com você. É diferente do analítico. O analítico é frio, aquilo, número, etc. O afável é o contrário. É todo carinhoso, carinhosa, paizão, mãezona, quer bater papo, etc. Vai se adaptar, o vendedor bom se adapta. E na prospecção tem que fazer essa adaptação rápida. Tem outro tipo de cliente, que é o que a gente chama de expressivo, é o experimental. Então gosta de falar, gosta que a ideia seja sua, gosta de contar piada, gosta de chamar atenção, é uma pessoa espalhafatosa, é uma pessoa que conhece muita gente, então super conectada com todo mundo, e ela gosta de valorizar isso. Então você tem que valorizar esta pessoa também. É uma pessoa que gosta de novidades, gosta de experimentar coisas, gosta de ser a primeira a saber ou a fazer algo, né? Ela quer destaque, ela quer se sentir importante. É um outro tipo de cliente. E você tem o cliente pragmático, que é aquele cliente racional, rápido, e que diz, vamos direto ao finalmente aqui, vamos parar de enrolar. Qual é o ponto final? Então, para essas pessoas, por exemplo, você faz um orçamento ali com 30 páginas, explicando um monte de coisa, assim, um projeto, etc, etc, pula todas aquelas páginas, vai direto para a última, para dizer quanto custa, certo? E o que eu vou ganhar com isso? Então, o pragmático é meio trator, e ele vai atropelar o vendedor que não tomar conta da situação também. Então, ele respeita muito a outra pessoa que mostra que sabe, que é rápida também, que é ágil também. Então, você vai entrar rapidamente em sintonia com o cliente também. Veja que quando eu defino meu perfil do cliente ideal aqui na qualificação e no processo de planejamento, eu entro mais rapidamente em sintonia. Quando eu vou ligar, eu já tenho que mais ou menos imaginar o tipo do cliente. Quando eu vou fazer um anúncio, eu tenho que ter o jeito que eu vou escrever. Quando eu estou mandando um e-mail, eu tenho um jeito de escrever. Como é que vai ser? Né? E eu me adapto ao perfil do cliente, entrando rapidamente em sintonia. Muitas das vezes que a gente tem baixa performance em prospecção é porque o vendedor não está sendo bom em entrar em sintonia com o cliente. Às vezes ele está tão preocupado com ele mesmo, com ela mesma, que ele esquece de prestar atenção no outro e aí não entra em sintonia. E aí o problema não é de técnica, de prospecção, de roteiro, de script, é de inteligência emocional mesmo. Então eu não consigo avançar no meu relacionamento com o cliente e a prospecção falha, eu perco uma oportunidade porque eu não entrei em sintonia. Então a inteligência emocional aqui é fundamental, você gostar de gente, de se relacionar bem com todos os tipos de perfil. Quinta grande dica é reserva de espaço. Então aqui eu chamo de bloco de tempo, certo? Mas eu vou dizer, reserve um espaço só para prospectar. Então, reserva de espaço. Lembre que isso aqui é um bloco de tempo. Imagine que você pega a tua agenda e bloqueia, certo? Uma parte do teu tempo só para prospectar. Isso que eu quero que você imagine que é um trabalho bem feito. Você vai pegar, por exemplo, um dia por semana, que vai ser o dia da prospecção. Ou você vai pegar uma hora do dia, que vai ser a hora da prospecção. Você vai pegar um momento do dia, porque então das 10 ao meio-dia eu só vou ligar para prospectar, eu só vou mandar meus e-mails, eu só vou ver os projetos novos, as oportunidades novas,
você tem que entender que a prospecção, se não fizer parte constante da tua agenda, ela passa sempre a segundo plano, ela deixa de ser prioridade. Você sabe que ela é importante, mas ela ainda não é urgente, só vai ser urgente depois, quando já for tarde demais, mas por enquanto ela não é urgente. Então você vai dizendo, depois eu faço, e acaba não fazendo. Então a questão aqui é, reserve um espaço, bloqueie e diga, agora só vou pensar em prospecção, só vou pensar em e-mail novo. Né? Que tipo de e-mail eu posso mandar para clientes ou para potenciais clientes? Que tipo de ligação eu posso fazer? Onde que eu posso conseguir listas novas de contatar? E começar a pensar sobre isso. Mas lembre que não é só planejar isso, tem que fazer também. Então tem que colocar essa reserva de espaço, uma parte é para pensar e a outra é para fazer prospecção de verdade. Sexta grande dica para você trabalhar melhor com prospecção é preparar-se emocionalmente para lidar com objeções, que eu coloquei aqui como inteligência emocional para lidar com objeções. A maior parte dos vendedores não entende objeção como uma coisa positiva, mas objeção é na verdade um pedido de mais informações do cliente. O cliente quer ter certeza se ele está realmente fazendo a melhor compra. É o momento de você campeão, fazer realmente a diferença na venda. Isso muitas vezes aparece já de cara na prospecção, então eu tenho que aprender a lidar com isso. Lembrando sempre que o cliente não está falando não para mim, eu não tenho que lidar pessoalmente, a minha autoestima vai lá para baixo se eu fui rejeitado, se o cliente falou não, se ele disse não quero a tua proposta, não vou comprar agora. Não é um problema pessoal teu, é uma questão de mercado natural da dinâmica da venda. Então, aqui tem um pouco de resiliência. Você tem que começar o dia motivado para prospectar e terminar o dia motivado. E eu sei que é difícil, eu já passei por isso também. A questão é você lidar com você mesmo, com as suas emoções de maneira inteligente. Vai ter rejeição. Os clientes vão dizer não, eles vão apresentar objeções. Os campeões de vendas, as campeãs de vendas lidam bem com isso, inclusive com si próprios. Então, emocionalmente resiliente, inteligente com si mesmo, dizendo, espera aí, não é comigo, é com a minha proposta. O próximo cliente talvez compre, vai empolgado, motivado, vai canalizar essa energia de maneira positiva. Lembre, objeção especificamente é pedido de mais informação, é um momento de você mostrar que é realmente bom. Então encare de maneira positiva e esteja preparado emocionalmente para lidar com ela também. Sétima grande dica é consistência e disciplina. Então eu vou colocar aqui consistência, porque ela resume bem o que eu quero que você entenda aqui. Muita gente que eu vejo com baixa performance em prospecção, na verdade o que ela tem é uma alta performance, só que não é consistente. Então é o famoso arranca-para, stop and go, vai, volta. Vai e volta. Uma semana faz, 5 semanas não faz. Um mês faz, 5 meses não faz. Então fica uma coisa meio assim, meio zigue-zague de prospecção. Não dá para trabalhar assim. Por isso que eu pedi para você reservar espaço e bloquear. Para você ser disciplinado e consistente. Mas isso é uma questão aqui de atitude também. De não se acomodar, de dizer, eu preciso consistentemente fazer um trabalho de prospecção o tempo inteiro. Eu vou começar a colher o resultado desse trabalho com o passar do tempo, e quanto mais consistente eu for, mais consistente é colher esses frutos. Então, tenha disciplina na hora de prospectar. Lembre-se, é uma atividade estratégica, precisa planejar e ela precisa ser feita constantemente. Por isso aqui, consistência e disciplina. A oitava dica aqui é o follow-up. Uma das coisas mais tristes que tem em vendas, e especificamente falando de prospecção, é quando o vendedor detecta uma oportunidade, mas ela ainda não está madura, agora não é o momento adequado. O cliente diz daqui a um tempo, me mande mais informações, e o vendedor abandona esta oportunidade porque está muito desesperado, está muito ansioso por fechar a venda rapidamente, precisa de resultados imediatos. Se alguma coisa demorar, ele já não quer mais, perde o interesse, perde a motivação, ou pior, não se planeja para fazer corretamente. E aí acaba perdendo a oportunidade. Isso é muito triste acontecer, porque de verdade era uma oportunidade. O cliente vai fechar, só que não fechou por falta de follow-up. Isso não pode. Se você está prospectando, é justamente para detectar a oportunidade. Se não for uma oportunidade agora imediata, como é que você vai se organizar para lidar com isso?
Toda vez que eu vou fazer o workshop de vendas, pergunto para a plateia, quem aqui já demorou mais de 2 anos para fechar uma venda com cliente com contatos frequentes? Muita gente levanta a mão, inclusive alguns desses são os melhores clientes dos vendedores até hoje. Você que está me assistindo deve ter um caso parecido. Alguém que você contata com frequência, não compra, um dia compra, e a partir do momento que compra, fica cliente para o resto da vida. Por quê? Porque você foi consistente e fez follow-up. Follow-up é você pensar, quantos contatos mais eu vou fazer? Com que regularidade? Qual é o motivo deste contato? E já se programar e se planejar para fazer isso. Ok? Então, consistência no trabalho de prospecção e também no trabalho de follow-up. Inclusive, você pode ter scripts, né? Você vai reservar espaço na tua agenda só para fazer follow-up. Isso, de novo, trabalhar com inteligência, alta performance em prospecção. Não deixar nada ao acaso. Follow-up, o cliente já disse que quer ou que tem oportunidade, mas não agora. Então eu tenho que continuar em contato com ele, coloque isso na tua agenda e seja muito, muito consistente ao fazer isso. Grande diferença nos teus resultados. A nona grande dica é a questão da criatividade. É de sair da mesmice de sempre fazer a mesma coisa. Eu tenho uma história que é uma mistura de triste com engraçada, mas que ela acontecia comigo de verdade. Então eu, como editor da revista, dono da editora, sempre fui muito visitado por gráficas que elas queriam fazer e rodar a revista. Tinha um senhor que ia me visitar, acho que era toda quinta-feira de manhã, ele ia lá na editora. E ele batia na porta assim e dizia, ô, senhor Raul, com licença, tudo bem com o senhor? Tudo. Tem alguma coisa aí pra mim? E eu falava, não, seu Zé, hoje não, já mandamos fazer. Ele disse, que pena, puxa, aí ele falava um pouquinho do tempo, tomava um café e ia embora. Na semana seguinte, batata, pode saber que 9 horas da manhã ele estava lá de novo, ô, seu Raul, o senhor tem alguma coisa para mim? E eu falava, não tenho. Isso foi, não sei quanto, sei lá, meses aconteceu. E ele continuava me visitando, ele dizia, Raul, olha, ele está fazendo follow-up, ele está sendo consistente, mas não tinha criatividade nenhuma, era sempre o mesmo lenga-lenga e pior, focado nele. Veja que em nenhum momento ele me ofereceu valor, em nenhum momento ele agregou nada, ele dizia o que tem para mim. O que tem para mim, ele está pensando nele, ele está tentando tirar um pedido. Em nenhum momento ele sentou para dizer, Raul, deixa eu entender como você está fazendo a tua revista e como que a gente pode te ajudar a que ela seja, sei lá, uma qualidade melhor, o papel mais brilhante, que ela dure mais, que ela seja mais econômica, que ela chegue mais rápido para os assinantes, que aumente o valor, que as pessoas percebem quando abrem a revista. Um monte de coisa que ele podia falar. Não, ele vinha, batia, toda vez o mesmo lenga-lenga, toda vez o que você tem para mim. Isto não é ser criativo. Criativo é você pensar, espera aí, todo mundo está fazendo a mesma coisa, isso aí não está funcionando. O que eu posso fazer de diferente? Começar a pensar o tempo inteiro. E veja que nesses momentos você tem que parar para dizer, eu vou realmente me arriscar um pouquinho, porque eu tenho que fazer algo diferente. Não precisa fazer alguma coisa maluca, eu já vi coisas malucas. Uma história que eu gosto muito é um cara que mandou um sapato para o cliente, descobriu, perguntou para a secretária que tamanho de sapato ele usa. A secretária falou, usa 42. Então o cara comprou um par de sapatos, mas caríssimos, mas só mandou um sapato e disse para o cliente, só te mando outro se você me receber para uma visita. E o cliente ligou, e são amigos, e a gente contou essa história na Venda Mais, tem um monte de coisa. Tem um cara que mandava coelhos, tem gente que manda pipoca, tem gente que faz mágica, tem gente que dá carta de baralho, tem um monte de coisas diferentes. Tem gente que leva caminhãozinho com doce, e histórias a gente tem milhares. A questão não é essa, a questão às vezes é coisas simples. Como um toque diferente, um horário diferente, às vezes um comentário que você faz, às vezes você tirar o foco só daquilo que você está tentando fazer e dizer, espera aí, e se a gente falasse de outra coisa, se oferecesse outra coisa e pensasse de um jeito diferente? Isso é criatividade, certo? É sair um pouco da caixa e dizer, pô, eu estou só fazendo isso aqui não está funcionando. Vamos fazer algo diferente? Ou a gente só está fazendo isso aqui, isso até está funcionando razoável. Será que não podia ser melhor? Use a criatividade, diferencie-se. O mercado está carente disso hoje, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Não seja alguém que faça sempre a mesma coisa. Certo? Aquela coisa de você nasceu original, não honra uma cópia, aqui exatamente é a prospecção. Não seja só uma cópia. Quando você acha algo que funciona, aí sim, copie e funciona. Mas procure também sempre estar aprimorando. E principalmente quando você começar a sentir que está começando a cair o rendimento, que algo não funcionava mais,
que é algo que funcionou sempre, agora não está funcionando mais, você começa a dizer, espera aí, estou precisando de um toque, uma pimenta, algo diferente, algo que me posicione, que os clientes digam, esse cara é diferente, essa vendedora é diferente. Esse é teu toque pessoal, aqui é criatividade, tá bom? E a última grande dica é prospectar sempre, certo? Sempre, 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 tem muito a ver com a consistência aqui, mas sempre prospectando, o tempo inteiro. O que eu vejo muita gente fazer? Prospectar no stop and go, né, que arranca e para, prospectar até bater a meta, por exemplo, quem trabalha com meta, então vai até bater a meta, bateu a meta, para de prospectar, não, eu vou deixar isso aí para o mês que vem. Isso é um perigo, porque pode ser que o mês que vem não dê certo, pode ser que um concorrente entre primeiro, pode ser que o cliente mude de ideia, e dizer, a consistência aqui eu vou reforçar o tempo inteiro, sempre prospectando. Você tem que ser uma máquina de prospecção, mesmo que esteja tudo bem, mesmo que você esteja vendendo. É melhor ter um excesso de oportunidades e lidar com excesso de oportunidades, porque você está sendo muito agressivo ao oferecer seus produtos e serviços para o mercado, do que o contrário, de que ficar parado esperando e só em alguns momentos eu vou e depois eu volto. Pode ser que esse momento já não seja mais o adequado, pode ser que você esteja atrasado, pode ser que o trabalho de prospecção demore mais tempo para fechar do que você tinha planejado, e aí você se complica, porque você não vai conseguir atingir a tua meta ou teu faturamento. Então sempre esteja prospectando, e mais, de formas diferentes. Um dos motivos do sucesso da Venda Mais é porque eu comecei prospectando de uma maneira muito específica, eu só mandava mala direta. Depois que eu comecei a mandar malas diretas, eu comecei a dizer, espera aí, se além de mala direta eu colocar um telemarketing, um call center, agrega, os dois se juntam e trabalham com mais força. Eu falei, ótimo, então vamos começar a fazer isso. Então era mala direta todos os meses. Chova ou faça sol, eu mandava 30 mil malas diretas. Eu não tinha dinheiro, certo, para fazer um monte de coisas, mas mandar mala direta tinha que sair. Primeira coisa que eu pude fazer, contratei vendedores e vendedoras para colocar no call center e começaram a trabalhar no telefone. Agora eu tinha 2 máquinas de prospecção. Aí depois, imediatamente, coloquei e-mail marketing, comecei a testar isso, usando a lógica da mala direta. Aí eu aprendi muita coisa, a dizer, vamos fazer para o e-mail marketing. Aí criei um site. Daqui a pouco, eu tinha 4 ou 5 ferramentas de prospecção, eventos, participação em feira, palestras, sei lá, outros palestrantes que a gente fez parceria. Mas você começava a ver, a gente estava espalhado pelo mercado, com vários momentos focados, sempre trabalhando para prospectar, mas prospectando sempre e de várias formas diferentes. Se você só depende de uma forma de prospecção, ela pode ser muito eficiente, mas é um perigo, em termos de gestão de risco, é um perigo você só ter um jeito de trabalhar. Porque se aquele jeito, por alguma razão, não funcionar ou deixar de funcionar ou começar a perder a eficiência e a produtividade, você está complicado. É melhor você ter várias opções. Por isso o tempo inteiro prospectando sempre de várias formas e, para terminar, aprendendo. Se eu fiz alguma coisa que deu certo, eu continuo fazendo e replico, mas continuo tentando melhorá-la. Tem gente que fica estagnada. Se eu tento fazer alguma coisa e ela não funciona, eu não desisto de prospectar. Eu penso, esta coisa não funcionou, como vou melhorá-la? E continuo procurando formas de fazer prospecção, agora aprendendo com um erro cometido, ou com uma falha, ou com um resultado baixo. Então a mentalidade é de Kaizen. Hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Em tudo na vida, em prospecção, isso é fundamental. Porque quando você acha algo que funciona e pode começar a repetir, os resultados explodem. E isso é alta performance em prospecção. Tá bom? Campeão, campeã, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Fale do Circuito Venda Mais para todo mundo que você conhece, porque vão ser aulas como essa, certo? Imagine mais de 40 aulas como essa, com você anotando, pensando, tendo ideias, revendo conceitos que você já conhece, reforçando coisas nas quais você acredita e tendo certeza que você está no caminho certo. Isso aí é alta performance e é isso tudo que você vai ver no Circuito Venda Mais, tá bom? Então, de novo, parabéns por ter se inscrito. Muito obrigado por ter indicado os seus amigos e a gente se vê no Circuito Venda Mais, maior congresso online de vendas que já foi realizado no Brasil, agora um sucesso com o teu apoio, com a tua participação. Grande abraço, boas vendas, Venda Mais!